Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, Evangelista de Comunidade Rosângelo Decol. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que podemos compartilhar mais uma vez esta palavra pastoral. E hoje nós temos um tema que diz graça. E o texto bíblico para esta noite é o de Efésios, capítulo 6, versículo de número 24. E está escrito bem assim: A graça seja com todos que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Até aqui, amados. Amados, a graça ela é um presente de Deus. É uma coisa que só quem pode nos dar é Deus. É um favor imerecido de Deus. E que Deus dá àqueles que o amam. Essa graça é algo que completa no homem, é um presente, uma dádiva divina que completa no homem um padrão que Deus prefere que o homem viva, que porém o homem reconhece e sabe que não pode alcançar este padrão sozinho. Portanto, Deus dá a graça e completa no homem este padrão. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 4 até o 7, desta forma sobre a graça. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a graça de Deus, ela chega suprindo, como foi lido o texto agora. No final, nenhum dom vos falta. Deus já nos deu tudo. Deus supriu as nossas necessidades. A graça de Deus, ela veio como um poder libertador, como um poder salvador de Deus. Para você ter uma ideia, a lei diz: o salário do pecado é a morte. E a graça diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós temos recebido a graça de Deus a cada dia. Para que nós possamos desfrutar da graça de Deus, para que nós possamos desfrutar da salvação, primeiramente nós precisamos crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Todo o nosso envolvimento com Deus envolve fé. Toda a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com Deus vem por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer que Deus existe. Crer em Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. Crer em Jesus Cristo como o Senhor, como o nosso Salvador. O Filho de Deus que crê em Deus, ele crê também em Jesus Cristo. Ele crê também na salvação em Jesus Cristo. Em um diálogo entre Paulo e o carcereiro em Filipe, o carcereiro pergunta: e agora, o que é que eu tenho que fazer? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso está lá em Atos 16, 31. Amados, a salvação é por meio da fé em Cristo. Não é pelo esforço do homem, não é pela inteligência do homem, mas é pela graça que Deus nos revelou através do seu Filho, Jesus Cristo. O Filho de Deus crê que a salvação vem em confiar em Jesus, em confiar no ministério do apostolado que foi instituído por Jesus Cristo, em caminhar juntos na igreja. Cristo instituiu a igreja. Ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós cremos em Jesus Cristo, cremos na igreja que Cristo instituiu, cremos no ministério do apostolado.
A igreja primordial, está escrito dela, e perseveravam todos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Crer também significa confiar. A fé e a confiança andam juntas, porque eu creio que vai acontecer. E eu confio naquele que prometeu que vai acontecer. Aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Então eu confio na promessa de Jesus, eu confio na sua graça, eu confio no perdão dos pecados, eu confio que eu tenho a filiação divina. É assim que nós temos que viver, meus amados. Eu confio que a sua palavra é verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então nós precisamos crer e também confiar. Confiar quando ele diz, filho, a minha graça, eu te dou a minha graça. Não é pelos teus méritos e pelos teus esforços, mas é pela minha graça que tu estás sendo salvo. Amados, aquele que crê, aquele que confia, ele também busca conhecer o seu Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos também o amor. O amor que ele derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aprendemos assim também a amar ao Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e provou também o seu amor por nós. Que nós queremos amar este amor, desenvolver, crescer este amor com o Senhor. O texto bíblico diz que Deus dá graça àqueles que o amam. Amados, nós queremos ou precisamos desenvolver em nós o amor a Deus. Aquele amor sincero, aquele amor que busca estar perto da pessoa amada, aquele amor que busca agradar a pessoa amada. Tal como um filho que ama o pai e que se espelha no pai, que aprende do pai e que seu pai pode contar com ele para tudo. Então aquele filho, ele ama o pai, ele segue os ensinamentos do seu pai, ele segue as regras do seu pai. E ele não segue essas regras para que possa transparecer uma bondade, mas ele segue por amor e por sinceridade. E o pai, por sua vez, ele se agrada, ele se alegra com este filho que cumpre os seus mandamentos, com este filho que ele pode contar com ele. Sejamos este filho para Deus, que é o nosso Pai. Estejamos dispostos a obedecer os seus mandamentos. Estejamos dispostos a crer no seu caminho para a salvação. Estejamos dispostos a nos despojar de nós mesmos. Sabe? Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, ele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós queremos seguir ao Senhor, negando a nós mesmos, negando as nossas ideias, a nossos princípios, mas deixando que os princípios de Cristo, que as ideias de Cristo, que a doutrina de Cristo, ela molde o nosso ser, que ela molde o nosso caráter, que ela nos faça verdadeiramente uma nova criatura. Provemos o amor a Deus, retribuindo a Ele o amor que Ele tem por nós, apreciando a sua doutrina, né? E outra, amando ao próximo como a nós mesmos. O Senhor disse, um novo mandamento vos dou. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus quando aborrecemos o nosso próximo. Quando fazemos o nosso próximo tropeçar. Porque se nós fazemos isso com o nosso próximo que estamos vendo, como faremos para Deus que não estamos vendo? Então provamos que amamos a Deus quando também amamos ao próximo, quando também ajudamos ao nosso próximo, quando também contribuímos para que este próximo tenha alegria, tenha prazer na obra do Senhor. E por tudo isso, Deus, ele derrama sobre nós a sua graça. Deus, ele concede graça àqueles que estão preenchidos de amor sincero, aqueles que estão preenchidos de uma fidelidade, de um comportamento agradável ao Senhor. Deus perdoa àqueles que o amam. A graça de Deus é um perdão. A graça de Deus, ela
nos limpa, ela nos purifica. A graça de Deus nos torna santificados diante de Deus. Então assim tenhamos essa fortaleza no Senhor. Deus se revela àqueles que o amam. Jesus Cristo se revela àqueles que o amam. Podemos provar do dom gratuito de Deus, que é esta graça, e do conhecimento de Jesus Cristo. Ele disse que faria morada no coração daqueles que creem nele. Quando a gente pega aqui em João, capítulo 14 de João, então a gente vai ver algo muito interessante aqui nos versículos 21 e 23, que está escrito assim, 21 ao 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos nele e faremos nele morada. O Senhor quer fazer morada nos nossos corações. O Senhor diz: aquele que me ama, eu vou viver nele, vou fazer nele morada. Que nós tenhamos essa alegria de dizer: eu quero ser a casa de Deus. Eu quero ser morada de Deus. E eu quero tratar esse ilustre hóspede como sendo alguém que merece todo o zelo, todo o carinho, todo o meu respeito e toda a minha atenção. Deus nos dá a graça de habitar em nós, meus amados. Ele não está distante, que nós não possamos alcançar. Ele diz: aquele que me ama, eu vou fazer nele morada. Receba esta morada de Deus em seu coração. E se você tem esta comunhão com Deus, você está fortalecido na graça. O apóstolo Paulo, por uma dificuldade que ele passou, por um infortúnio, ele roga ao Senhor e diz: Senhor, me ajuda aqui. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Aí Paulo não se entristeceu com aquela resposta de Deus, mas ele disse: se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então quando eu estou fraco, eu sou forte. Que Deus continue fortalecendo cada um de nós, que nós aprendamos a ser humildes uns com os outros, amando uns aos outros e nos fortalecendo em Cristo Jesus. Que nós possamos passar pelo caminho da fé, da confiança, do amor sincero ao Senhor, tomando a sua graça. Amém.